Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, Samitiba, nós vamos para a parte da introdução. Este livro é um diagnóstico de como estamos hoje e de como podemos melhorar, para que nossos filhos se tornem pessoas éticas, felizes, autônomas e competentes, recebendo uma educação integrada. Baseia-se na teoria integração relacional, criada pelo autor. Essa teoria, que tem como diferencial incluir na saúde mental a disciplina, a gratidão, a religiosidade, a cidadania e a ética, será tema do 8º e último livro da coleção Integração Relacional. O livro está dividido em 4 partes. Cada vez que assinalamos problemas, buscamos seu entendimento e sugerimos resoluções. A titulação das partes, capítulos e itens é intencionalmente muito expressiva para facilitar a compreensão do leitor. Para a localização do tema, usamos 3 números. O primeiro é a parte, o segundo capítulo e o terceiro item. Quando há somente 2 números, referem-se à parte e ao item. Na parte 1, fazemos uma leitura do nosso cotidiano, evidenciando as diferenças entre ser mãe e ser pai e enfatizando as diferenças entre ser mulher e ser homem. A mãe atual tenta compensar a sua culpa, exagerando nos cuidados aos filhos, enquanto o pai acaba se omitindo. As consequências da atual educação permissiva encontram-se no capítulo 2, que aborda os parafusos de geleia, filhos que se desfazem sob qualquer aperto da vida. As garotas estão dando muito trabalho. Felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que temos. Thomas Hardy, escritor inglês. Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. Felicidade não se dá, muito menos se compra. Aprende-se a ser feliz. Devido à importância da autoestima como base fundamental da felicidade, ela está presente em vários capítulos do livro. A felicidade e seus vários níveis mereceram um capítulo especial, o 4. Quem grita perde a razão, e quem perde a cabeça, a razão, se torna um animal. Para melhor compreensão dos comportamentos humanos, é ótima a leitura do capítulo 3. Classificamos os comportamentos em 3 estilos: vegetal, animal e humano. A religiosidade, gente gostar de gente, é a força do amor, que deveria ser maior que a da religião. Fanáticos podem matar e destruir em nome de seu Deus. Mas em qualquer lugar deste planeta o amor sempre constrói. Não importa se infante, adolescente, adulto, senescente ou senil. O senescente ou pessoa da terceira idade não se aposenta para ajudar a sustentar os netos. Na parte 2, com base em nossos estudos e na experiência clínica com psicoterapeutas, pretendemos ajudar os pais no preparo dos filhos para o mundo que estamos lhes deixando e sugerimos o que tem tido comprovada eficiência, caminhos para uma nova educação. A educação exige maior participação do homem grávido e do pai integrado, para começar bem o importantíssimo primeiro ano do bebê. A maior queixa dos pais: filhos não nascem com o manual. Mereceu todo o capítulo 3. Também mereceram atenção situações críticas como chegada do irmão, hiperatividade, birras, bagunças e pequenas delinquências. Não há como prescindir da ajuda de terceiros no mundo em que a mãe e pai trabalham fora. Abrimos, por isso, itens especiais para babás, avós e creches. A escola é essencial para a educação infantil, desde a mais tenra idade. Portanto, sua boa escolha, o preparo da mochila e as lições de casa são fundamentais, porque o estudo é obrigatório. O eterno amor vale enquanto dura. Não haveria, então, como deixar de lado os pais separados e as consequências da separação, nas mais diversas situações, assim como seus benefícios, quando se adentra no universo dos ex-cônjuges, com seus novos relacionamentos ou mesmo quando levam a vida sozinhos. Abordamos ainda a carinhosa atenção que os pais devem ter para não exagerar nos cuidados com os filhos adotivos,
nem ser surpreendidos por filhos DNA. Com um mundo em transformação tão célere, torna-se indispensável que os pais a cada dia enfrentem novos desafios para a educação pós-moderna. Aqui entram a geração Zap, as precocidades comportamentais e sexuais, mesadas e vales, videogames, os predadores da selva de pedra e a inevitável prevenção contra as drogas. Numa época de tantas perdas, a educação desperdiça nãos. Na parte 3, atendemos a um pedido frequente, tanto nos pais como da imprensa leiga e especializada, um pequeno manual de pai e mãe para a educação dos pimpolhos, subdividido em 9 itens, que inclui temas como autoestima, ética e cidadania. Na parte 4 deste livro, como fazemos em nossas palestras, em que o último segmento é dedicado a responder questões do público, respondermos às perguntas mais frequentes que os pais nos têm feito, uma aplicação prática do que há no livro. Para facilitar a leitura, já no sumário sintetizamos as perguntas destacando sua área de interesse. E os filhos são como navios. A maior segurança para os navios pode estar no porto, mas eles foram construídos para singrar os mares. Por maior segurança, sentimento de preservação e de manutenção que possam sentir junto dos pais, os filhos nasceram para singrar os mares da vida, onde vão encontrar aventuras e riscos, terras, culturas e pessoas diferentes. Para lá, levarão seus conhecimentos e de lá trarão novidades e outros costumes. Ou, se gostarem dali, ali poderão permanecer porque levam dentro de si um pouco dos seus pais e de seu país. Quem sabe, daqui a algum tempo, seus pais por lá poderão também passear, pois com certeza, quando já com filhos, vão querer um dia rever seus pais. Mas antes de os filhos singrarem mares em casa, ainda pequeninos, eles se parecem com carros de Fórmula 1, que correm voltas e voltas atrás de seus interesses, mas de repente fazem um pit stop com os pais. Momento sagrado para um atendimento integral e para que se desenvolvam segurança interna e autonomia para poderem depois dar voltas cada vez maiores até entrarem nos navios. Uma das principais provisões, além das materiais para levar nessas viagens, está no interior de cada um: a capacidade de ser feliz. Não existe felicidade pronta, como uma riqueza guardada por piratas em algum esconderijo. A felicidade está nos passos de uma conquista, no caminhar de uma busca. Se os pais não podem seguir os mesmos passos dos filhos, tampouco os filhos devem repousar nas conquistas dos pais. Os filhos partem de onde os pais chegaram, para novas descobertas e aventuras. Os filhos superam os pais. Assim caminha a civilização. Dessa forma, a personalidade saudável é um bom alicerce para a capacitação profissional, que reverte ao social e em excelência de qualidade de vida. É a pessoa que qualifica a profissão, e não o contrário. A educação é um grande catalisador na absorção da cultura, e nem tanto o inverso. Por tudo isso, o velho dito popular: quem ama, cuida, tem que ser aposentado para dar lugar ao novo. Quem ama, educa. Bom, a gente percebe através dessa introdução que esse livro não vai ser brincadeira, né? Como eu disse lá no início, num outro vídeo, eu trabalhei, desde quando eu conheci as obras do Isamitiba, eu trabalhei em sala de aula, procurei levar a razão, porque ele é muito razão, muito sistemático. Dentro da introdução a gente percebe o quanto ele é sistemático, ele é didático, ele é firme nas convicções que ele tem, nos estudos e no trabalho que ele fez. E ele traz essa segurança para a gente. Então, o Isamitiba, através desta obra, principalmente desta obra, ele vai dar um embasamento para o professor, para o pai, para sentir firmeza naquilo que está fazendo em relação à educação dos seus filhos, dos seus alunos. Ele traz para a gente uma série de reflexões comportamentais, de como o pai, a mãe, o professor deve agir em relação ao aluno, à criança, não é? Mas eu acredito, porque eu já li algumas vezes essa obra, né? Eu acredito que no fundo,
ao invés de ver aquela receitinha que ele diz, né, que como ser um bom pai, um bom professor, eu acredito que esse livro vai fazer a gente se tornar uma pessoa melhor. É tanto que ele vai exigir da gente algumas situações de mudança para que a gente possa transferir isso àquele que vai ser o nosso educando, que nós acabamos internalizando essas mudanças ao ponto de que nós também vamos mudar. Muitos de nós, quando pega para fazer uma leitura dessa, fala: Deus me livre, eu não vou seguir isso aqui não, dá trabalho. Mas Jesus também veio e ensinou amor há mais de 2000 anos e dá trabalho. E muita gente vai para a igreja, vai para centro espírita, vai buscar sua religiosidade tentando seguir o mestre e dá trabalho. E cada pessoa que consegue seguir alguns passos de Cristo, elas se tornam pessoas melhores, dando trabalho. Então eu acredito que ele aguça a gente para essa transformação, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor. É simples a gente pegar, como professor principalmente, né? A gente pega lá o planejamento, já vem tudo escrito, o que você tem que dar no bimestre para aquela criançada. Hoje em dia está sendo lançado cartilhas aí, através de prefeituras ou de estado, que vem o conteúdo que você vai dar para o seu aluno, os objetivos daquele conteúdo, as atividades que você pode desenvolver com o teu aluno, ou seja, já vem praticamente tudo mastigado para o professor. E o professor que seguir aquela cartilha ali, ele não tem trabalho absoluto, nenhum. O trabalho que ele tem é de simplesmente reproduzir o que está sendo pedido para ele. E o trabalho que ele vai ter, aí já é de ficha, papel. Sobrecarregam o professor de papel. Hoje em dia não é nem tanto papel, é computador, né? Faz um monte de relatório, escreve isso, escreve aquilo. E o conteúdo já está ali. Ou seja, o cara que a gente trabalha, que é o aluno, né, que é o mais importante nisso tudo, o professor fica de lado em relação a esse processo, porque já vem tudo para o aluno. Dá para entender como é que é o sistema? Isso é uma forma de desvincular o professor um pouco dessa responsabilidade que é educar. Aí cai aquela frase, né? Eu tô aqui para ganhar o meu. Quem tem que educar é pai e mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui para dar história, português, geografia. Realmente, o professor é formado para dar as matérias, né, disciplinares, que fazem parte de um currículo, que ele estudou para isso, é a parte específica, realmente. Isso aí é obrigação do professor. Mas como é que você vai chegar no teu aluno com essas disciplinas? Como aconteceu comigo há muito tempo atrás, há uns 25 anos atrás, logo no início da minha carreira. Eu estava passando na lousa a geografia para os meus alunos, extrativismo, pecuária, agricultura, e lá no fundo da sala um aluno grita: já sei! O cara estava em condicional do Carandiru, ele era 5 anos mais velho que eu, ele era dono de boca, e eu fiquei apavorada quando eu escutei o grito lá atrás. Aí eu virei, chamava ele pelo nome: fulano, o que acontece? Por que você gritou? Já sei. Eu sei que o que eu estou dando aqui não é muita novidade para vocês, mas está no currículo, eu preciso dar. Aí ele falou: professorinha, que ele me chamava. Professorinha, a senhora pode continuar dando a sua matéria aí, porque eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. E aí? Eu vi que a aula que eu estava dando não tinha nada a ver com a realidade daquela criatura. Ah, Patrícia, mas não é problema seu. Se não houver essa teoria na prática que o Isamitiba coloca, você vai ter que fechar os olhos para uma série de coisas que acontecem e depois você vai dormir. Então, essa teoria da integração relacional,
é relacionar a vida que o aluno tem para aquilo que você precisa ensinar. Você vai ter que fazer uma ponte para esse aluno, ele vai ter que entender o porquê que ele está aprendendo geografia, história, português, por que ele tem que aprender a ler e escrever, por quê? Se o aluno não ficar convencido do porquê que ele tem que aprender a ler, ele não vai aprender. Tem que fazer sentido. Não adianta chegar no teu filho e falar, não coloca o dedo na tomada. Em alguns casos, ele vai ter que colocar o dedo na tomada, para ele sentir que leva choque. Aí ele vai saber que ele não pode colocar o dedo ali. Então, essa teoria dele, na prática, é muito boa, mas dá trabalho. Eu não vou mentir para vocês não, porque eu coloquei isso aqui em prática. Dá trabalho. Alguns professores que vão me ouvir, ou pessoas ligadas na educação, pais, mães, eles vão falar assim, já que dá trabalho, eu não quero nem ver os próximos vídeos. É lamentável, porque dá trabalho, mas dá prazer. A transformação é visível. Você vê a transformação do seu aluno, você vê a transformação do seu filho, baseado nesses ideais. Mas como eu falei, eu utilizava Isamitiba de um lado e Augusto Cury do outro. As duas asas, razão e emoção, razão e emoção. Eu considero que as minhas turmas devem falar assim, aquela professora era chata pra caramba, mas eu aprendi um monte de coisa com ela. Eu fui a professora, creio eu, mais odiada e mais amada ao mesmo tempo. Eu consegui despertar isso nos meus alunos. As duas emoções, o ódio e o amor. Porque quando você cobra, você é odiado. Ninguém gosta de ser cobrado. E o Isamitiba, ele passa isso na obra dele. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do José Carlos de Luca, e ele normalmente tem 600 mil pessoas seguindo ele, numa live, alguma coisa assim. Ele falou assim, gente, hoje eu dei tanta chamada em vocês, eu puxei tanto a orelha, que dessas 600 mil pessoas que estavam me ouvindo, se ficar 6 mil vai ser muito. Eu tenho uma margem aí de 10, 20, 30 pessoas que me ouvem por dia. Depende muito do tema, depende muito, não sei como que está sendo propagado esses vídeos, mas de alguma forma, no Facebook eu estou tendo muita dificuldade para propagar, porque os grupos que eu propago, não sei o que acontece, que não chega, né? O Facebook me bloqueia, então eu não sei como propagar esses vídeos. Enfim, 10 a 30 pessoas me ouvem por dia. Mas depois que eu der chamada, depois que eu mostrar as chamadas do Isamitiba, eu não, ele, né? Dessas 10, 30 pessoas vai cair para 5. Eu tô tranquila nisso. Porque a gente não gosta de ser exigido. Só que é justamente nessa hora que é exigido é que a gente melhora. Eu estava pegando um Uber esses dias, um menino andando devagar e segurando o celular na mão e conversando no celular. Eu falei, gente, Uber, ele tem que prestar atenção lá, né, no trânsito. Aí eu esperei mais um pouquinho, porque a gente estava aqui na vila ainda, né, na rua, e nada. Quando foi entrar na estrada, que aí tem mais movimento de carro, eu falei para ele, menino, eu tenho hora para chegar na hidroginástica, por favor, desliga esse celular e dirige. Aí ele desligou o celular e foi dirigir. Ou seja, precisou daquela chamada para o cara dirigir direito. Então, cada vez que alguém chama a nossa atenção, a gente vai mudar a nossa rota, a gente vai melhorar o nosso jeito. Não é para o mal, é para o bem. As pessoas não conseguem entender isso. Que quando a gente é chamado a atenção, é para melhorar. A não ser em outros casos, né, de perseguição, de assédio, aí é outra história. Mas geralmente uma chamada, né, uma puxada de orelha é para o nosso bem. E o Isamitiba, ele dá umas puxadas de orelha dolorida. Dá, não vou mentir. Vai ter coisas que ele vai colocar em xeque-mate, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. E aquilo que nós queremos para o nosso filho, aquilo que nós queremos para o nosso aluno. E nesse conflito todo é onde a gente vai se achar. Por isso que quando ele coloca na introdução,
toda essa teoria voltada para desenvolver uma criança, desenvolver um filho, um aluno, eu vou mais além. Eu acho que no final das contas a gente acaba se desenvolvendo também. Então, eu creio que vocês vão gostar do livro, quem tiver comprometimento com a educação. Quem realmente tiver comprometimento com a educação, vai gostar de bater papo comigo aqui. E vai dar pano pra manga, gente, porque vai ter horas que vocês vão falar assim, mas eu faço isso e dá certo, eu faço aquilo, deu errado. Eu acho legal esses debates. Não existe aqui o dono da verdade, mas isso aqui é um caminho. Eu usei, eu posso falar que vale a pena, tá bom? Aí, a partir de amanhã, a gente vai estar vendo a parte 1, Educação como vive a família hoje. Vai ser legal.